Jeremias capítulo 25, 15 a 29. Ouçamos a leitura com atenção. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e à cidade de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas de além do mar, a Dedã, e a Temã, e a Cus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zimri, e a todos os reis de Elon, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, e a todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra, e o rei de Sesaque beberá depois. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então ele dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos: certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 15, voltando, diz assim: porque assim me disse o Senhor, Rei de Israel, Deus de Israel: toma da minha mão este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. Leremos ainda no livro de Hebreus, capítulo 2, versículos 3, 4, 5 e 6. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem
para que o visites. A mensagem desta noite fala sobre vinho. O vinho do furor. Vamos orar mais uma vez, inclinando as nossas frontes, com toda a reverência da presença do Senhor. Bendito Deus, Senhor nosso Pai. Graças te damos, Deus, por esta reunião, mais uma vez. Louvamos, Senhor, o teu santo nome e bendizemos a Ti, Senhor, o quanto precisamos de Ti. Vem nos assistir, ó Deus, com poder e graça abundante. Fala aos nossos corações, que os teus santos anjos aqui se acampem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Caros amigos e irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, fala em vinho do Espírito Santo. E como é gostoso a gente participar e ter uma participação direta do vinho do Espírito Santo de Deus. Quanta alegria, certamente, e quanto gozo isto pode proporcionar à nossa alma. A Bíblia fala também em vinho do amor. Isso também nos alegra. Isso também eleva o nosso espírito. Mas fala também no vinho do Espírito, que é o vinho do poder de Deus. Condições, todas estas condições que refrigeram a alma e nos colocam diante de Deus de uma maneira tão agradável, aprazível e gloriosa. Enfim, algo que se constitui numa força total para a nossa vitória espiritual. Algo que se constitui em força, em triunfo para o homem na face da terra ou para o cristão. Diríamos mais que é uma fonte verdadeira que jorra e jorra bem-aventuranças para os cristãos. Agora observem, verdadeiro contraste. É o outro lado da moeda. Contraste com o vinho do furor. É um linguajar que a Bíblia usa, linguajar este fácil também de ser entendido. Basta um pouco de atenção, de meditação, e todos poderão entender. Ora, furor é ira, furor é fúria. O texto lido nos diz claramente que furor é espada. Espada para ser lançada, e espada que é lançada sobre os homens. Furor é morte. Furor é extermínio. Até furor é colheita. Colheita dos próprios homens na face da terra.
Furor é aquele armazenamento que os homens fazem no seu próprio mal. O mal que praticam e que um dia certamente hão de colher e colher todo o mal que praticaram. Mas o texto usa um linguajar também interessante. O texto diz que este furor em forma de vinho, ele será bebido. Mesmo por aqueles que não querem bebê-lo, serão obrigados a bebê-lo, serão obrigados a engoli-lo, queiram ou não. Ora, furor que já alcança muitos do próprio tempo em que vivem, mas alcançará naturalmente a todos aqueles que o armazenaram. Eles serão alcançados um dia, queiram ou não, na própria eternidade. Furor. O texto é bastante claro, o linguajar é claro. Furor não é Coca-Cola. Furor não é um refresco que você pode beber, mesmo que venha de uma mente brilhante, para te esclarecer algo ao contrário. Furor é duro juízo. E se vocês lessem o livro de Lamentações, certamente entenderiam de imediato que o furor do qual Jeremias, o homem de Deus, fala, são lamentações que sobraram por causa do vinho do furor, que então fora derramado e seria então derramado certamente sobre muitas e muitas nações. Portanto, calem-se todos os homens diante dessa realidade, diante do furor divino, reconhecendo sobretudo que só o Senhor é Deus e que a resposta de Deus, a resposta divina virá certamente para a injustiça dos povos, virá para a maldade que todos os homens têm praticado na face da terra em todos os tempos. Interessante, o profeta é usado neste linguajar, o vinho do furor, e ele assevera dizendo: queiram bebê-lo ou não, isto não faz diferença, eles terão que bebê-lo. Vejam só, versículo 28 e 29. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra. Quem é que diz? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, digam o que disserem, digam o que quiserem os homens da face da terra. A palavra de Deus não muda, porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Queiram beber ou não, certamente, no linguajar profético, eis a afirmação: certamente bebereis. Meus irmãos, meus amigos, o vinho do furor, uma missão difícil. É uma missão difícil para o profeta. Poderia estar neste púlpito trazendo gargalhadas,
poderia estar neste púlpito agradando a mente de muitos que estão aqui, agradando os pecados de muitos que os praticam, poderia estar aqui falando de algo para agradar. Mas, irmãos, eis aqui a missão difícil, que tem de ser cumprida na face da terra, queiram ou não os homens. Mensageiro, como é difícil a tua palavra. Profeta, que missão difícil é esta tua missão. Porque falar da alegria, porque falar do amor, então agrada, e todos vão bater palmas, e ficarão de pé para bater as suas palmas. E ainda dirão, que grande pregador é este pregador. Ora, falar de amor, falar de alegria, falar de paz, tratados de paz são assinados para isso entre as nações. Então, muito bem, vamos falar de paz. Por que falar de furor? Quando é melhor falar de paz? Quando seria melhor falar do amor? Mas ouçam, diz o Senhor dos Exércitos, existe o outro lado da moeda, e o outro lado da moeda é tão real quanto este lado. Deus, o Senhor Todo-Poderoso, tem anotado todas as coisas que acontecem na face da terra, desde todos os séculos. Tudo tem estado na ponta do lápis. É o que nos diz a palavra de Deus. E cada um receberá da parte de Deus a sua própria recompensa. Cada um receberá o seu próprio galardão, queira ou não. E este profeta, chamado de o profeta chorão, ele anuncia e ele proclama o vinho do furor divino. Agora alguém pergunta, pregador, e o que seria este vinho do furor do qual nos fala o profeta? Esta mensagem das Sagradas Escrituras, meus amigos, meus irmãos, são as águas sujas que estão sendo represadas por todos os povos, nações e línguas, indivíduos e você. Não escapa ninguém. Todas as águas sujas pelos homens, elas são guardadas, elas são represadas. E sabem, águas que perseguem e mancham a alma do homem, o espírito do homem, e mesmo até o próprio corpo do homem. E dessas águas, ninguém escapa. Por quê? São frutos de cada um. São frutos da própria iniquidade praticada na face da terra, quer pelos judeus, quer pelos gentios, quer pelos gregos, por todas as pessoas do mundo. E Deus não se deixa levar por respeitos humanos. Ele simplesmente anuncia a realidade tal qual ela é em relação ao ser humano. Em outras palavras, ele nos diz que haverá, e há, por certo, a colheita segura e certa. Tão somente ninguém se apresse. Tão somente cada um aguarde mais um pouquinho.
e terá a oportunidade de ver com os seus próprios olhos e sentir com a sua própria percepção as águas sujas que praticou, e então o furor que se derramou por causa disso. E como nunca houve, por certo nunca haverá da parte de Deus qualquer engano em relação a qualquer pessoa na face da terra. Meus amigos, meus irmãos, a mensagem do profeta que ele tinha incumbência de transmitir, de levar, era contas, acerto de contas, numa só palavra, contas, contas, vamos ver as contas. Há muita gente que não pensa nisso, há muita gente que não gosta de fazer contas, nem somar, nem multiplicar, nem subtrair, mas nosso Deus é um Deus de justiça, e cada pessoa na face da terra, queira ou não, certo dia, momento certo, há de prestar contas a Ele. Irmãos, e vejam bem, na mensagem profética, ninguém escaparia. Eis aqui, e ninguém escaparia, a começar por Jerusalém. A pomposa Jerusalém, a grande cidade de Jerusalém, a cidade começada entre as cidades. Ora, a cidade princesa das províncias, em que a grande cidade de Jerusalém não escaparia, mas só Jerusalém, onde estão agora? É uma pergunta. Os guerreiros valentes de Zedequias, e então o próprio Zedequias. A Bíblia diz que depois que ele foi apanhado pelos soldados inimigos por causa da sua transgressão, por causa do furor divino, o vinho do furor que teria que ser derramado sobre ele, vejam só, primeiramente os seus filhos, diz lá em 2 Reis, capítulo 25, 4 a 7, primeiramente os seus filhos foram mortos na sua presença. Depois que os seus filhos foram mortos na sua presença, então os seus próprios olhos foram vazados pelos inimigos. Era o vinho do furor que estava sendo derramado sobre Zedequias, derramado sobre os guerreiros que tentaram reagir, mas então tiveram que ser esparramados de um lado para o outro, sem que houvesse segurança para qualquer um deles. Ora, mas vamos ver então onde estão essas nações vizinhas, das quais nos fala o texto. Tantas nações importantes, tantas nações que levavam um nome precioso, de certa relevância. Onde estão essas nações? Onde está o poderio dessas nações? Para onde elas foram? Mas espera aí. E a Babilônia? E para onde foi então a grande Babilônia? Resposta: escombros. Escombros, apenas escombros, apenas para pesquisas dos arqueólogos. O vinho do furor alcançou, o vinho do furor se derramou, e então elas ficam apenas aqui como uma advertência para um breve futuro, que deverá acontecer a mesmíssima coisa, como também aconteceu a todas estas cidades. Beberam, elas tiveram que beber, quisessem ou não, tiveram que beber o vinho
o vinho do furor. Este vinho vai alcançar a você e a todos os homens que não deram atenção a Deus, antes continuaram nas suas iniquidades e no armazenamento de todo tipo de males, para um dia colherem, fazerem a sua própria colheita. Irmãos, costumamos dizer, e dizemos sim, com Deus não se brinca. Abra as Sagradas Escrituras, veja na própria história secular que os fatos aconteceram, e aconteceram conforme nos diz a própria palavra de Deus. Meus irmãos, em relação a Deus, vejam como é a palavra de Deus. Bem diferente daquilo que dizem os homens na face da terra. Eis como está escrito: assim diz o Senhor dos Exércitos. Os homens dizem tantas coisas, inventam tantas bobagens e loucuras suas, mas é melhor dar atenção, é melhor ouvirmos o que diz Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, e quem poderia de alguma maneira escapar dos seus próprios olhos, das suas próprias observações? Quem e para onde poderia fugir e escapar? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Deus te conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à volta de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Sim, é dessa maneira como o salmista descreve a capacidade divina de acompanhar povos e nações em todos os séculos e através dos tempos, onde ninguém escapa das percepções do Senhor. Conhece todos os homens e conhece a cada um pelo seu próprio nome. Sabem, Ele conhece os homens, Ele os conhece pelos seus atos. Ele conhece os homens e Ele te conhece pelos teus pecados. Ele conhece a cada um pelas suas próprias transgressões, pelo seu próprio levantar, pelo seu próprio deitar. Ele sabe de todas as motivações e razões que possam existir no coração de alguém. Há pessoas que blasfemam com tanta facilidade, abrem a boca para falar asneiras. O Senhor
Senhor as conhece pelas suas blasfêmias. Cala-te diante delas, porque logo mais elas beberão o vinho do furor das suas próprias blasfêmias, das suas próprias iniquidades, dos seus próprios pecados. Irmãos, meus amigos, o copo do vinho do furor de Deus está sendo enchido. E eu posso vê-lo até espumando na vida de muitas pessoas de uma maneira incrível. Elas não se percebem, não se apercebem do mal em que estão envolvidas, do poderio de Satanás que as domina. O furor já está espumando. Eis a sua grande provocação quanto à ira de Deus. E daqui a pouco, e não vai demorar, quando o Senhor mesmo dirá, em alto e bom som, quer ouçam, quer deixem de ouvir, ele dirá, já se encheu. E ele dirá para todos então ouvirem, queiram ou não, já se encheu. E quem agora escapará da sua justiça? E quem escapará agora das suas leis? Interessante, diz o autor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que ouviram. E como escaparemos nós? E como escaparemos nós do copo, do vinho, do furor que está para ser derramado? Agora Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele prepara algo que será então o seu recurso. O meu, o teu, o recurso de todos aqueles que querem de alguma forma escapar do vinho do furor divino. E o seu recurso, qual o seu recurso para isso? O que ele nos oferece em pleno século XX, que poderá nos livrar do copo do vinho do furor? Seu nome é Jesus Cristo, idôneo, capaz, Ele tão somente, e ninguém mais tem a capacidade, é um recurso suficiente e propício para quem desejar se livrar do vinho do furor divino. Aquele sim que pode nos dar a paz, o bem-estar, a alegria de que tanto temos necessidade. Mas como os poetas o dizem e cantam e bem o fazem, ele é o norte fanal de uma vida feliz. Ele é o norte fanal de uma vida próspera com Deus. Ele é o norte fanal de uma vida deliciosa na presença de Deus, mais do que qualquer coisa na face da terra. Aleluia! Glória a Deus por Jesus Cristo. Melhor é servi-lo. Melhor é servir a Deus e adorar a Deus. Melhor é cuidar da alma, do espírito. Melhor é cuidar o homem do seu relacionamento com Deus, mais do que qualquer outra coisa na face da terra. Melhor são os prazeres espirituais do que outros prazeres mil que rodeiam os homens na face da terra. Melhor, sempre melhor, todo prazer espiritual que pode ser oferecido para a alma do homem e que jamais deveríamos perder
oportunidades, mas abrir o nosso ser para que possamos então ser alimentados e livres do furor, do vinho do furor. Irmãos, melhor é onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor é seguir os passos do recurso divino, Jesus Cristo, que nos livra do vinho do furor. Melhor é angariar tesouros divinos. Melhor é represar não iniquidades e males do dia a dia. Melhor é represar bênçãos celestes. Melhor é cantar louvores ao Senhor enquanto se pode cantar, enquanto você pode cantar, porque então esses louvores te acompanharão também do outro lado, nas alegrias eternas e na presença do Senhor Deus. Aleluia! Glória a Deus! Melhor sim, onde o vinho do furor não for derramado. E com Jesus, ele não tem mais lugar na vida do homem, desde que o homem se volte para Jesus e se agarre a este recurso divino por um ato de fé e confiança no próprio Deus. Ó Jeremias, ó profeta do século XX, Jeremias e seus profetas, Jeremias e aqueles que anunciam esta realidade, continuem clamando, continuem anunciando, porque há bem-aventuranças, há ainda um escape para aqueles que desejarem. O vinho do furor. Bem, mas caberia para nós nesta noite uma pergunta: o vinho do furor, qual o vinho que me espera? O vinho da paz? O vinho da alegria? O vinho das bem-aventuranças? Qual o vinho que me espera? Ou o desprezo eterno, a tragédia, conforme anunciada, a começar por Jerusalém e todas as cidades ao derredor, sem que alguém pudesse escapar dos olhares de Deus e das suas percepções. Nada escapou das suas mãos, nada escapou dos seus olhos, nada escapou dos seus ouvidos. Ora, é a espada do Senhor que a todos alcançou, a todos aqueles que não estiveram voltados para Deus. Irmãos, a hora do juízo se aproxima. Hoje alguém ainda anunciava e dizia que em pleno século XX já temos um outro Cristo, um outro Jesus Cristo. E este Jesus Cristo já está com muitos adeptos em várias partes da face da terra. Porventura, este é o verdadeiro Jeremias, que anuncia: assim diz o Senhor dos Exércitos? Ou ele é mais um, e de tantos outros que virão e terão que beber o vinho do furor, porque em si eles trazem as suas próprias iniquidades, a sua arrogância, os seus próprios males. Eles mesmos beberão do vinho do furor. Mas este Jeremias que a palavra do Senhor anuncia, esta verdade de Deus é a verdade de todos aqueles que querem ser salvos e que querem garantir a sua alma para com Deus no tempo e na eternidade. Amigos, irmãos, como estamos nós para com o nosso Deus?
o Deus que desejamos e o Deus que falamos servir. Como nós nos encontramos? O vinho do furor, cada um o beberá, queira ou não, certamente beberão. Todos aqueles que não estiverem amparados e seguros no Senhor Jesus Cristo, recebendo dele o perdão das suas iniquidades, recebendo dele o perdão dos seus pecados, recebendo dele toda a graça necessária para a sua própria sobrevivência espiritual no tempo e na eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Bom seria que cantássemos o hino 228, que é um convite para nós, enquanto há tempo para tudo isto. 228. Ó, escutai, Jesus vos chama. Sim, escutai a quem vos ama. Vinde sem hesitar, vinde, pois, aceitar. Eis que está perto a salvação. Cristo concede-vos perdão. Eis que Jesus vos chama, vinde, antes que o tempo próprio finde. Oh, não fiqueis no mal, tendo um convite tal. Oh, não tereis a perdição, Cristo vos dá a salvação. Aleluia. Cristo vos chama. Oh, vinde sem mais hesitar. Sim, vinde agora, deixai de tanto demorar. Aleluia. Glória a Deus. Por aquilo que já tem acontecido na vida de tantos e tantos que aqui estão. Livres do vinho do furor. Mas outros que ainda não se libertaram, eis o momento certo para o vinho providencial divino, vinho sem demorar. Vamos ficar de pé para cantarmos esse hino. 228 do cantor cristão. Jesus vos chama, sem escutar a quem vos ama, vinde sem hesitar, vinde pois aceitar, eis que está perto a salvação, Cristo concede-vos perdão, Cristo vos chama.
Eu sei que o Espírito de Deus fala a nós e faz para todos nós este convite agora, nesta noite, para que possamos sair deste lugar, deste santo lugar, aliviados em nossa alma, seguros e certos do recurso divino, Jesus Cristo. Aleluia! Para que possamos então descansar nele e viver nele. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça neste momento, volte-se para o Senhor. Só Ele pode, só Ele pode, só Ele pode falar ao teu coração neste momento pela sua misericórdia e graça. Aleluia! Dirija-se ao Senhor agora. Ele te convida. Os profetas te convidam para esta paz, para esta vitória. Aleluia! Verdade, volta para ele na face da tua alma e diga-lhe, ó Deus, livra-me do furor, do vinho do furor, livra-me, sabe beber do vinho da alegria, do perdão, da paz, da felicidade, do bem-estar para a minha alma, do perdão dos meus pecados. E Ele está pronto para defender. Então você poderá sair feliz deste lugar. Feliz para o teu lar. Feliz para a eternidade. Aleluia. Faça o profundo do seu coração. Jesus, livre-me do furor. Livre do furor. Que importa o que possam dizer os homens. O Senhor falaste ao meu coração nesta noite. Pode se dirigir a Ele. Recurso divino para nós. Recurso divino nesta noite. Interceda por mim, ore por mim. Oh, eu posso fazer, mas eu gostaria que você mesmo se dirigisse a Deus em espírito e verdade. Então você mesmo terá o seu problema resolvido nesta noite. Então dirija-se a Deus. Levante a sua mão direita onde você está. Diga, meu Deus, livra-me do vinho do furor. Levante a sua mão confiante. Levante a sua mão e diga, Senhor, meu Deus, aceita-me. Tu me convidas, Senhor, aqui estou como estou. Recebe-me. E então purifica-me das minhas iniquidades, de todos os males que invadem meu coração e minha alma. Agora, meu Senhor, faz isto. Oh, Jesus, faz isto por mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
e salva agora. Segure a sua mão, Senhor Deus é poderoso. Nós queremos clamar a tua misericórdia nesta noite. Deus, permita que cada um que está nesta noite aqui, Senhor, possa ter um encontro contigo, ó Deus, possa clamar a tua misericórdia, para que não venha sofrer a ira, ó Deus. Deus, tenha misericórdia de cada um nesta noite, Senhor. Que teu Espírito esteja trabalhando em cada coração, Senhor. E estes estejam voltados, estejam voltando para ti, Senhor. Pedindo, ó Deus, a tua misericórdia, teu amor, para que possamos, ó Deus, receber de ti um galardão de alegria, de paz, Senhor. Ó Deus, permita que cada um tenha um encontro contigo. Arrebenta as correntes, Senhor. Quebra a barreira que impede. Ó Deus, tira toda a casca do inimigo, Senhor, para que, ó Deus, o teu Espírito possa penetrar. Ó Deus, e assim o teu nome seja glorificado. E Jesus possa fazer morada na vida de cada um nesta noite. Ó Deus bendito, tenha misericórdia desse povo nesta noite. Tenha misericórdia daqueles que ainda não tiveram encontro contigo. Permita nesta noite, Senhor, para que assim, ó Deus, se faça um elo divino entre ti e entre eles, entre nós, Senhor. Pedimos a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Vamos nesta fé, nesta alegria. Meus amigos, mês que vem nós teremos novamente batismos. Temos já alguns irmãos de Campinas e outros daqui. Somente nós queremos desta vez fazer assim: cada pessoa deve com antecedência preencher o seu cartão de batismo. Podem procurar aqui o irmão Clóvis, o irmão Maurício e outros irmãos que ajudam o pastor e preenchem o cartão de batismo. E nós anunciaremos no domingo certo, mês que vem, teremos uma grande festa de batismo novamente aqui nesta casa para a glória de Deus. Portanto, prepare a sua alma para esta grande festa. Amém? Sabem, também gostaria de anunciar, tinha esquecido, aliás, não estava sabendo, que esses discos evangélicos que estão aí sendo oferecidos praticamente abaixo do preço do curso. Apenas cada um destes discos 150 cruzados. Então vocês podem ver que é abaixo do preço do curso. O preço deles na livraria está, se não me engano, 800 cruzados, 900, coisa assim. Está sendo oferecido por 150. E nós teremos esses discos durante algum tempo aqui disponíveis para quem desejar. Deus nos abençoe. Santos anjos nos acompanhem. Se alguém desejar uma oração individual, unção com óleo, nós temos irmãos aqui que ungem e oram individualmente. Aqueles que desejarem serão ungidos e receberão uma oração individual. Apenas aguardar um pouquinho, tenham apenas um pouco de paciência. Santos anjos nos acompanhem em nome do Senhor Jesus. E não se esqueçam também do livro queimado, que é uma bênção para o cristão. Ali a minha esquerda. Deus nos abençoe. Amém e amém.